caros ouvintes, obrigado por assistirem a mais um programa da multiplataforma Frota e Companhia, disponível em formato de vídeo, podcast e também na revista digital. Eu sou o José Augusto Ferraz e vamos apresentar o quarto programa da campanha Transporte Rodoviário na Rota da Retomada. Ao meu lado está a minha companheira de equipe, a Solange Cebrián, que vai nos ajudar nessa tarefa, que conta com os trabalhos técnicos do Rony Teminski e a Roberta Tuma. Olá, José Augusto. Olá, ouvintes da multiplataforma Frota e Companhia. Obrigada por estarem conosco mais uma vez e compartilharem essa série de entrevistas que estamos realizando com personalidades do mundo do transporte, com o objetivo de apontar saídas para a difícil situação que passa o país e o setor por causa da pandemia do coronavírus. Exatamente, Solange. E dando sequência a esse trabalho, nossa convidada de hoje integra a nova geração de empresários do transporte. Ela é graduada em administração de empresas e atua na transportadora da família desde os 17 anos, tendo passado por diferentes setores da organização. Obrigado por aceitar nosso convite e seja bem-vindo ao nosso programa, Priscila Zanetti, diretora-geral da Ouro Negro Transportes. Olá, José Augusto. Olá, Solange, e a todos os ouvintes do podcast Frota e Companhia. Muito obrigada pela oportunidade e para mim é um prazer estar aqui podendo compartilhar com todos como a Covid impactou na Transportes Ouro Negro. Ok, Priscila. Então, para a gente dar início a essa conversa, eu gostaria que primeiro você falasse um pouco da atuação da Ouro Negro e o seu próprio aprendizado como empresária de transportes, por favor. Então, a Transportes Ouro Negro ela é uma empresa aqui da região sul. A nossa matriz é em Criciúma, Santa Catarina. Nós atuamos no transporte rodoviário da carga fracionada, né? Hoje, o que a gente os nossos principais produtos são automobilístico, autopeça e a parte de químico. Querendo ou não, toda a carga em geral, pacotes, a gente também faz. Só que esses dois tipos de perfis de carga são os que a gente mais atua. Eu entrei na empresa com 17 anos, como tu falaste, e passei por alguns setores da empresa. E eu entrei com 17 em 2003. Em 2012, meu pai veio a falecer e eu assumi a direção da empresa. 3 anos antes de ele falecer, eu já estava com ele na assessoria da direção, aprendendo, né? Mas eu digo que a gente nunca para de aprender. O transporte ele é muito dinâmico e, principalmente agora com essa pandemia, a gente teve que se reinventar 1000 vezes. Então, é muito gratificante para mim poder estar continuando o legado que o meu pai fez e contribuindo com a sociedade no transporte de carga rodoviária. Priscila, o segmento de cargas fracionadas foi um dos mais atingidos pela paralisação dos negócios por causa do combate ao coronavírus. Como você resume o impacto da pandemia nos negócios da Ouro Negro? Então, dia 18 de março foi o anúncio do fechamento, o isolamento, né? O impacto para nós, nos primeiros 10 dias, 70% do volume de carga foi reduzido. Depois isso já veio crescendo numa normalidade. Nós percebemos que alguns perfis de carga que a gente atuava aumentou, né? Porque o transporte ele acaba tem uma cadeia de suprimentos, né? Então, por mais que tivesse alguns setores que eles não pararam, então a gente teve que continuar mantendo esses insumos, né? Então, no primeiro momento, alguns setores aumentaram a sua produção e outros baixaram, né? O que a pandemia também impactou na nossa empresa foi a parte do isolamento, que a gente teve que se adequar rapidamente, né, aos profissionais em home office, atendendo todo o protocolo da OMS, né, com máscara, álcool em gel, para quem ia continuar na empresa, porque a parte operacional a gente não conseguia deixar em casa, né? Então, acredito que esses 2 pontos foram os que mais impactaram na empresa. Daí, em função da redução do volume de carga, a eficiência da empresa ela é impactada também, em função que teve São Paulo, o estado de São Paulo, ele acabou fechando um pouquinho mais tarde que o Santa Catarina, então acabou que a gente coletava algumas cargas de São Paulo e não conseguia entregar em Santa Catarina, então teve esse descompasso no primeiro momento, mas agora já está tudo certo. Eu ia perguntar exatamente que medidas que você havia adotado na área operacional, mas hoje a situação está um pouco mais normalizada.
mas mesmo assim você ainda enfrenta problemas assim, em relação a embarcadores, a locais assim, que continuam com redução de horário de funcionamento. Como é que está essa situação na área operacional, Priscila? Então, a gente conseguiu se adaptar super bem. Tu perguntaste em relação à inadimplência. No começo da pandemia, eu acredito que todos os empresários, todos os setores, eles ficaram muito apavorados com isso, né? Então, todo mundo quis jogar os seus pagamentos para frente. Então, nos primeiros 10, 15 dias, a gente teve bastante essa demanda de prorrogação de títulos. Depois isso veio numa normalidade. Acho que todo mundo percebeu que a gente conseguiria se adaptar nessa nova realidade, né? E a nossa operação, ela está fluindo quase que normalmente, José Augusto, já, tá? No primeiro momento, ali dos primeiros 15 dias que a gente teve mais dificuldade, de algumas regiões que não estavam recebendo carga, mas a gente conversava com os clientes, combinava horários e funcionou razoavelmente tranquilo. Você consegue quantificar o que representou essa quebra, tanto em termos de volume de encomendas como de faturamento? Olha, nos primeiros 10 dias, reduziu 70% o nosso volume de carga transportado. Mês de abril, nós fechamos com 50% do volume transportado que normalmente a gente vinha transportando. Mês de maio, a gente já está mais ou menos com 80% do normal. E junho vai aumentar essa proporção. O mercado, para nós, agora no mês de junho, já está respondendo bem melhor. Perfeito. Bom, Priscila e caros ouvintes, vamos dar uma rápida parada agora e voltamos em 30 segundos. Bem, amigos, estamos de volta com o segundo bloco desse programa que mostra os caminhos para a retomada nos negócios do transporte rodoviário de cargas depois do coronavírus. A nossa entrevistada de hoje é a diretora da Ouro Negro Transportes, a jovem empresária Priscila Zanetti. Bom, Priscila, vamos falar do motivo principal da nossa campanha de valorização do TRC, que vem sendo defendido pela multiplataforma Frota Companhia. Não há dúvida que a crise do coronavírus tem castigado bastante o setor, mas também isso pode servir de disruptura para muitas coisas. Você é uma jovem empresária, você está mais acostumado a aceitar essas mudanças, essas coisas todas que acontecem na sua vida. Com base na sua experiência, Priscila, e na sua própria formação, que lições é possível extrair desse momento? Primeiramente, por exemplo, no âmbito do trabalho, ou a adoção da videoconferência, do home office, ele se tornou uma coisa comum. Você acredita que o que mais o setor irá incorporar assim, a partir dessa pandemia? Eu acredito, como tu falaste, o home office vai ser uma coisa mais natural, né? Vai ser uma coisa que vai estar mais presente nas nossas reuniões. Acredito que a quantidade de viagens na parte da gestão vai ser reduzida. Claro que nada, no meu ponto de vista, nada tira a conversa olhos nos olhos, né? Mas a tecnologia ela está vindo para aproximar e facilitar muitas coisas e, querendo ou não, aumenta a nossa produtividade. Eu percebo que vai ter uma mudança bem grande em função da parte de RH. Eu percebi que a partir desse momento da pandemia, a empatia com o colaborador foi maior, né? A gente teve que entender. O espírito colaborativo do pessoal, ele mudou, né? Todo mundo entrou no mesmo barco, a gente viu que precisava fazer dar certo, então esse espírito colaborativo aumenta bastante. A criatividade e a inovação tem que ser mais instigada. Isso já veio desde a gente montou um comitê de gestão de crise logo que começou, e isso eu percebo que é uma coisa que vai continuar, né? Uma coisa, a maior participação dos profissionais, né? Eu percebo muito isso. E a tecnologia ela está vindo para ajudar a automatização dos depósitos, querendo ou não. A nossa empresa, ela trabalha com muita mão de obra ainda, o ser humano ele não é substituível no nosso setor. O olho no olho com o cliente, na hora de fazer uma entrega, na hora de fazer uma venda. Hoje a gente vem de confiança, a gente vem de tranquilidade, garantia de que a carga vai ser entregue. E no meu ponto de vista, nenhum robô vai conseguir fazer isso de uma forma que os olhos nos olhos façam, né? Então a tecnologia ela vem para ajudar. E eu acho que é isso, José Augusto.
mais a parte de tecnologia, ela vem, não acredito em grandes mudanças, coisas muito disruptivas. O nosso setor é um setor, acredito que precisa de muito material humano, né? Então, as nossas tratativas com o ser humano podem melhorar bastante, mas não vejo nenhuma substituição e altas tecnologias que a gente vá fazer. Até porque o Brasil, querendo ou não, ele ainda não tem essa cultura muito tecnológica, né? Talvez a gente não tenha todo um suporte que em outros países já tem de carros automáticos, né? Caminhões. Hoje a gente não consegue isso aqui no Brasil, então acho que isso vai demorar um pouquinho mais até chegar aqui. Mas você acredita que a digitalização, pelo menos, ela deve se acentuar cada vez mais, assim? Sim, eu acredito que sim. Cada vez menos a gente vai usar papel, tudo mais automático, a otimização de processos, né? A tecnologia vem para ajudar essa otimização de processos, né? Então, acredito que vem sim. Priscila, você tem falado muito na entrevista sobre o olho no olho, né? Essa maior proximidade, essa interação com os clientes, esse distanciamento social que tanto se fala, né, que daqui para frente até se fala na segunda onda, pode produzir reflexo nessas relações comerciais? Eu acredito que não, porque esse momento é um momento que está todo mundo entendendo o que a gente está passando. Então, o cliente, nesse momento, ele está um pouco mais flexível para entender que não vai precisar de uma presença física, até porque eles mesmos não querem, e a gente não está forçando esse tipo de coisa, porque é segurança de todo mundo, né? E o que a gente prioriza é a segurança do nosso colaborador e do nosso próprio cliente. Acredito que este período não vai ter esse impacto. Tá. Você percebe, Priscila, ao longo desses 3 meses da paralisação, da pandemia, uma mudança no comportamento, no relacionamento com esse cliente? Algo tem mudado nesse aspecto? Com relacionamento ao cliente, eu percebi que o cliente ele ficou... neste momento eu vi que o cliente ele ficou mais parceiro em alguns sentidos de não trocar de transportadora com tanta facilidade. É um momento que todo mundo estava se sentindo inseguro, não sabia o que vai acontecer, então eu percebi que nos primeiros 45, 50 dias, assim, se eu sou o teu parceiro, eu vou continuar contigo. Claro que agora já voltou tudo a um normal diferente, agora não tem mais essa coisa de adaptação, é o que eu falo para o meu time aqui, a gente já se adaptou às mudanças que o Covid veio trazer e cada vez mais a gente tem que entregar eficiência para o cliente, né? Mas eu percebi que essa parceria do cliente nesse momento foi um pouquinho maior. Perfeito. Ok, Priscila, ok, caros ouvintes, vamos para mais uma rápida parada e voltamos em 30 segundos. Bem, amigos, estamos de volta com o terceiro e último bloco desse programa que integra a campanha do transporte rodoviário na Rota da Retomada, promovida pela multiplataforma Frota e Companhia. Hoje estamos conversando com a diretora da Ouro Negro Transportes, a empresária Priscila Zanetti. Bom, Priscila, vamos falar um pouco mais sobre o futuro, né? Ao seu ver, para onde caminha o transporte de cargas fracionadas? Para onde esse setor deve evoluir? E como é que você mesmo projeta a própria Ouro Negro nos próximos anos? Bom, o transporte fracionado de carga, hoje no Brasil, ele é muito importante. É o nosso modal que mais movimenta a produção do país. Acredito que vai mudar um pouco o transporte fracionado de carga no perfil de... vai haver um crescimento no transporte fracionado em função do e-commerce, e com essa mudança do Covid, muitas pessoas estão aderindo a esse tipo de comercialização. A Ouro Negro, eu acredito que ela não vai ser muito afetada por isso, porque a gente trabalha muito pouco com e-commerce, a gente trabalha muito B2B, tá? E o B2B ele vai se manter. Acredito que o fracionado ele vai aumentar, porque ninguém mais tem estoque, né? Então essas compras vão ser um pouquinho mais rápidas, né? Então isso vai gerar um aumento do fracionado. Ok.
Perfeito. E para encerrarmos a nossa entrevista, eu te pergunto, que palavras de incentivo você pode dizer aos empresários que nos ouvem para enfrentar e superar esse grave momento? A palavra de incentivo é: olhe para dentro, melhore seus processos, confie na sua equipe, que eles têm a chave para a gente poder sair dessa, que é mais uma crise. Como eu sou nova, passei pela greve dos caminhoneiros, não passei por outras crises que outros empresários já passaram, mas é só mais um degrau para a gente poder ter sucesso. E com certeza quem está fazendo a lição de casa, olhando para dentro, engajando a equipe, vai se sair muito bem dessa. Muito bom, Priscila. Bom, eu queria agradecer a presença da nossa convidada, a empresária Priscila Zanetti, dizer que a revista Frota Companhia vai continuar apoiando o setor, como sempre vem fazendo, para que as empresas possam não apenas superar esse momento, como possam continuar prestando esse serviço fundamental para o país, que é o transporte rodoviário de cargas. Queria que você fizesse as suas considerações finais. Eu gostaria de agradecer pelo convite e dizer que a revista Frota Companhia ela é muito importante para o nosso setor. Ela dá o amparo. Gostaria de agradecer às nossas entidades de classe, que nesse momento estão dando um apoio muito bom para a gente, a própria Conjovem Nacional, que ela vem fazendo lives, e isso é muito esclarecedor, dá um suporte, um apoio muito grande para a gente, empresário, jovem, e compartilhando as experiências, porque nós temos as mesmas dificuldades, né? Então, é importante a gente ter esse apoio, que quando um cresce, o setor todo cresce. E isso é importante. Quando cada vez mais a gente fortalecer o nosso setor, a gente vai mostrar o quanto importante é o transporte de carga. Perfeito, Priscila. Obrigada pela sua participação, obrigada, ouvintes da multiplataforma Frota Companhia. Nós vamos ficando por aqui e até o próximo programa. Bem, amigos, obrigado por sua audiência. Para saber mais sobre esse assunto, acesse o portal de Frota e Companhia e confira as edições digitais da publicação, ou ainda nos acompanhe através dos nossos podcasts ou nossos canais de vídeo, ou também através das redes sociais. Muito obrigado e até o próximo programa.